Olá, uma corajosa, eu sou a Fabi Calneto. Eu sou Marisa Souza. Hoje é quinta e a gente vai contar para você. Hoje é quinta-feira e a gente vai dar continuidade aqui na leitura de O Profeta, de Khalil Gibran. E o trecho de hoje é sobre o prazer. Bora, Má, fazer a leitura? Vamos lá. Então, um eremita que visitava a cidade uma vez por ano aproximou-se e disse: Fale-nos sobre o prazer. E ele respondeu: O prazer é uma canção de liberdade, mas não é liberdade. É o florescer dos seus desejos, mas não é seu fruto. É a profundeza invocando a altura, mas não é o profundo nem o alto. É o engaiolado alçando o voo, mas não é o espaço ao redor. Sim, é a plena verdade. O prazer é uma canção de liberdade. E de bom grado eu deixaria que cantassem com a plenitude do coração, mas sem perder o coração ao cantar. Alguns jovens buscam o prazer como se ele fosse tudo, e por isso são julgados e censurados. Eu não os julgaria, nem os censuraria. Eu deixaria que continuassem na busca, porque eles encontrarão prazer, mas não só ele. 7 são suas irmãs, e a menor delas é a mais bela. Vocês já ouviram falar do homem que cavava a terra à procura de raízes e encontrou um tesouro? E alguns dos mais velhos recordam seus prazeres, com remorso, como erros cometidos na embriaguez. Mas o remorso é o obscurecimento da mente, e não sua punição. Eles deveriam recordar seus prazeres com gratidão, como fariam com uma colheita de verão. No entanto, se sentem conforto no remorso, que sejam confortados. E há entre vocês aqueles que não são jovens para buscar, nem velhos para recordar. E em seu medo de buscar e recordar, afastam todos os prazeres para não descuidar do espírito ou desagradá-lo. Mas mesmo na renúncia está o prazer. E desse modo, eles também encontram um tesouro, embora cavem à procura de raízes com mãos trêmulas. Você quer continuar? Mas digam-me, quem poderia desagradar o espírito? Poderia o rouxinol desagradar a quietude da noite ou o vagalume, as estrelas? E poderia sua chama ou sua fumaça sobrecarregar o vento? Acham que o espírito é um lago parado que podem perturbar com um bastão? Muitas vezes, ao se negar prazeres, não fazem senão abrigar desejos na profundeza de seu ser. Quem sabe se o que hoje parece omitido não espera o dia de amanhã. Até mesmo seu corpo conhece sua herança e sua necessidade legítima e não aceita ser enganado. E seu corpo é a harpa de sua alma, e cabe a vocês produzir uma música doce a partir dele ou ruídos confusos. E agora, perguntem em seus corações: como distinguir o que é bom no prazer do que é mal? Vão até os campos e seus jardins e aprenderão que o prazer da abelha é recolher o mel da flor, mas também é o prazer da flor em fornecer seu mel à abelha. Porque, para a abelha, a flor é uma fonte de vida, e para a flor, a abelha é um mensageiro do amor. E ambos, abelha e flor, o dar e o receber, prazer é uma necessidade e um êxtase. Povo de Orfalese,
sejam em seus prazeres como flores e as abelhas. Meu Deus. Dizer deste episódio. Quem são essas sete irmãs, hein? Fiquei curiosa. Ele só fala da menor delas. Então, Fiquei é, curiosa para saber as outras. eu pensei que ele ia seguir aqui trazendo, e aí depois trouxe os mais velhos, enfim. É, mas enfim, acho que isso aí vai ter que ser episódio extra, depois que a gente descobrir quem são essas irmãs. É, o Aqui, 7 é um número, né, uhum, sim, que remonta muitos símbolos também. das coisas. É. E é engraçado que aqui no começo dá um nó, porque ele quer, é como se ele quisesse explicar o que que é o prazer. A gente pensa que é uma coisa, mas não é aquilo, é muito mais, é algo além, né? Sim, E aí um resumo interessante aqui é o engaiolado alçando voo, mas não é o espaço. ao redor. O prazer é uma canção de liberdade. É, isso ele traz duas vezes, né? No início ele já responde, ele já apresenta, e ele respondeu: o prazer é uma canção de liberdade, mas não é liberdade. E aí depois, de novo, né? Sim, é a plena verdade. O prazer é uma canção de liberdade. É, não é Depois, a liberdade. é, é uma canção de liberdade. E, E aí e vem esse fechamento aqui dessa página 106. Desculpa te cortar, mas olha só. E de bom grado eu deixaria que cantassem, né? Pensando no prazer como sendo uma canção, eu deixaria que vocês cantassem com a plenitude do coração, mas sem perder o coração ao cantar. Então, ter o prazer sem se perder no, no que é feito para o prazer. me parece que tem algo aqui como se misturasse, né? E isso se tornasse uma coisa única. Uhum, Mas acessa isso como único, mas não é único. volta, E né? volta. Se permite, até porque é uma autopermissão, né? A Sim. gente sentir prazer sem se perder. Então, vou usar um exemplo aqui, por exemplo, de comida. Eu tenho prazer ao me alimentar, mas não é o alimento que é o prazer. A hora que eu inverto esses papéis, eu posso me perder. A hora que eu acho que o prazer é a comida, não é a comida, é o poder se alimentar, Uhum. talvez, tá? Tô tentando materializar um pouquinho aqui essa fala dele. E assim para todos os outros prazeres, né? Primeira pergunta, vamos começar a fazer a lição de casa. O que que nos dá prazer? Aonde a gente tem prazer? Esses lugares aonde eu tenho prazer, eu me permito acessar esse estado, porque é um estado de êxtase que eu posso me perder. E aí, aonde pode ter essa confusão, né? Uhum. De ficar preso numa coisa, numa situação, e isso me causa mal. Sim, Fazendo um paralelo, inclusive, com vícios, sim. né? A É, pessoa acessa um prazer e depois ela se perde, ela não consegue se sentir plena sem o que conduz ela para aquele estado de prazer, né? é, e aí, na próxima página aqui, quando você trouxe essa do vício, eu já bati o olho aqui, que ele fala, né? Alguns jovens buscam o prazer como se ele fosse tudo, e por isso são julgados e censurados. Eu não o julgaria, nem o censuraria. Eu deixaria que continuassem na busca, porque eles encontrarão prazer, mas não só ele.
Então, quais são os outros aprendizados também? Quando eu me permito acessar esse prazer, eu posso encontrar. E quando eu li aqui, sete são suas irmãs e a menor delas é a mais bela, linkado com esse exemplo ótimo que se trouxe da comida, me veio também os sete pecados capitais que você falou no outro episódio também. Porque eles encontrarão prazer, mas não só ele, né? Sete são suas irmãs e a menor delas é a mais bela. Não sei se é nesse contexto aqui dos sete pecados. Não sei de cor eles para saber qual que é o menor. E Ah, na verdade, não tem nem menor, né? Então, Eles são distintos. são distintos, mas que de alguma forma trazem alguma maneira, né, de prazer aqui, não só eles, né? E aí, vocês já ouviram falar do homem que cavava a terra à procura de raízes e encontrou um tesouro? Então, dentro dessa permissão do prazer, que outros tesouros eu posso descobrir sobre mim mesma também, sem se perder com isso, sem perder meu coração ao cantar. É por isso que ele traz aqui, sobre os jovens ainda, que ele não julgaria. Isso. Ele deixaria continuar cavando, deixaria continuar na busca. Porque é nessa busca que vai descobrir um tesouro. Então, Uhum. de novo, uma linguagem hellingeriana, tá tudo certo como está. Ou É, uma linguagem mais Disney, né? Continue a nadar, continue, nesse caso, continue a cavar, continue a cavar. vai acabar. Uma hora a gente descobre, mas eu vou voltar lá naquele episódio que eu falei sobre a honestidade, para a gente estar atento. Não continue a nadar perdido, né? É continue, mas prestando atenção, para que a gente possa achar um tesouro e não ficar perdido, né? Aí essa parte dos velhos que recordam seus prazeres com Nossa. remorsos, como se fossem erros. Aqui tem uma linguagem muito filosófica, né? Que quando a gente passa por erros, que a gente julga ser erros, a gente precisa ter algum aprendizado. Todos os erros é parte da nossa construção. Tudo que nos acontece é parte de uma construção. Então, se eu lá no final da linha olho para trás como tudo que eu vivi sendo um erro e eu me arrependo, tenho remorso deles, de que valeu a minha vida? Meu Deus. Se tudo são erros. E esses erros eles precisam ser transformados em aprendizado, né? E é por isso que ele traz aqui, ó, o remorso é um obscurecimento da mente. Eles deveriam recordar seus prazeres com gratidão. Olha lá a gratidão de Também novo. falamos no episódio anterior sobre gratidão, né? É olhar para o que eu fiz, né? Eu até citei isso, né? O que seria lá a provocação para o próximo nível. Uhum. O que eu fiz de bom e o que eu fiz que eu julgo ruim, o que me aconteceu de bom, o que me aconteceu de ruim, é possível ser grata à colheita do jeito que ela veio? Pô, é. Não é fácil, mas é. Daí Uhum, aí eu chamo a frase do Nelson Mandela quando ele diz: Eu nunca perco, ou eu ganho ou eu aprendo. uhum, E então nada é em vão, né? Ou é bênção ou é lição, né? Essas frases, mas são realidades que nos ensinam a olhar para as situações de uma maneira compassiva, sem chicote, sem tanto. Eu falo, pega o chicote e pula com ele, pula a corda, né? é, Faz alguma outra atividade para ter o benefício do crescimento, do desenvolvimento, como você traz aqui também. Então, não são equívocos, mas olhar para eles como uma maneira de crescimento também é fazer florescer essa semente, né? É uma escolha. Ele fala aqui em algum momento da colheita. Aqui, ó. Eles deveriam, é isso aí, como fariam com uma colheita de verão.
Uhum. No entanto, se sentem conforto no remorso, que sejam confortados. Essa frase é um tapa na cara de quem acha que a inocência vale a pena. Você acha que dá certo? Não posso fazer nada por você. Não. Fica aí sentadinho e espera o próximo trem, né? Porque inocentes, né? No entanto, se sentem conforto no remorso. Se o remorso, a culpa, o arrependimento, né? Eu tô voltando para aquela imagem lá do Funainha, tá? Uhum. Olhar para os seus dias anteriores e o que que você sente, né? É remorso, é culpa, arrependimento? E ainda assim, que aqui não é um arrependimento, um remorso no que coloca em movimento para fazer algo diferente. Aqui é um remorso que me dá um conforto, que fala, bom, né? Eu fiz, eu vou ficar aqui, era pecado mesmo, inocentes, né? Não sabia, eu fiz, mas não sabia. E aí eu faço Uhum. uma nova pergunta, agora que você sabe, não é se bater, chicotear, mas é o que é que você faz a partir de agora. Sim. Em seu medo de buscar, Nossa, vou falar essa. a parte é nossa, meia idade, tá? Então, saímos de quem tá lá já no final da estrada. Nem velhos para Vamos recordar. para a meia-idade. Com medo de buscar e recordar, afastam-se de todos os prazeres para não descuidar do espírito ou desagradá-lo. Afastam todos, todos, Afastam todos os prazeres. todos os prazeres, todos. Ou seja, não vive a vida. Não vive a vida, Escolhe que exatamente. quer morrer agora e permanecer como um zumbi nesse estado corpóreo, né? E aí eu achei muito legal essa parte, dando sequência ainda nessa ideia. Acham que o espírito é um lago parado e que podem perturbar com bastão. Hum, Então, será mesmo que o prazer, né, como sendo esse bastão, vai perturbar o espírito que é um lago inteiro? Vai se movimentar, mas não vai, o lago não vai se irritar com isso. Muitas vezes, ao se negar prazeres, não fazem senão abrigar desejos nas profundezas do seu ser. E aqui a gente vai lá para a psicologia junguiana, né? Tudo aquilo que a gente reprime, tudo aquilo que a gente negligencia, esconde, joga para debaixo do tapete, vai virar sujeira, vai virar tropeço amanhã. Quando, né? Olha o complexo aqui sendo criado, né? sim, Escondido sim, para que isso nos tome de assalto numa hora que eu nem percebo. Ai, não sim. pode, isso é feio, isso é feio, isso é feio. É tanto, tanta privação que quando menos eu percebo, eu tô fazendo. Igualzinho aquilo que eu rejeitei. Igualzinho. Quem sabe se o que hoje parece omitido não espera o dia de amanhã, né? Pegando até o exemplo da sua área de trabalho, né, Má? Uhum. Pegar o tema da comunicação não violenta, né? Não pode ser violento, não pode ser violento, não pode ser violento. Quando menos espera, o grito sai. Sai daqui agora! O grito mais! É. Mas esse aspecto, né, do violento, de novo, é violento consigo mesmo em primeiro momento. Porque eu tô Porque, omitindo, né? Tá abafando, abafando, abafando. e assim, tem uma necessidade que sua que não está sendo atendida, e aí isso te tira. Então, o grito é no primeiro momento, uma violência consigo mesmo.
Porque quando você está nesse lugar do grito, algo em ti já saiu, não é a sua natureza originária. Então a violência primeiro ela acontece contigo, você com você mesma, e aí isso internamente explode, né? Dentro são muitas as omissões, né? E aí às vezes, Fabi, como você trouxe bem aqui, muitas vezes, ao se negar prazeres, não fazem senão abrigar desejo nas profundezas do ser. E aí, quando eu omito o meu prazer, a minha permissão de sentir prazer, de estar no prazer dentro desse lugar, que pode ser, eu não estou encontrando aqui a palavra, que eu queria trazer o que me vem é algo onde está esse equilíbrio de se permitir sentir o prazer sem se perder aqui, como ele fala, né? Sentir o prazer sem se perder de si mesmo dentro do coração, dentro desse lugar da liberdade. E eu oprimo tudo, e eu omito tudo. Eu abafo isso aqui, fica lá, se não abrigar desejo nas profundezas do ser. Então isso fica lá. E Uhum. como eu fico presente nessa vida, omitindo esses prazeres? Não, não fica presente. Esse é o ponto. Então, eu reajo, eu não ajo na vida, eu estou o tempo inteiro reagindo, reagindo a tudo, reagindo a todos, mas porque o que me permite cantar com o coração nessa liberdade, dentro dessa figura do prazer, não é permitido viver, Hum, não, eu não permito trazer. Tá. E aí E começa. aí, ó, até mesmo seu corpo conhece sua herança e sua necessidade legítima e não aceita ser enganado. Então, não aceita. E é por isso que o complexo nos toma. Porque eu fico tentando omitir, mas é legítimo. O corpo sabe. E aí eu não estou vivendo, eu estou negligenciando o estar encarnado, o estar no corpo. Quando eu acho que não deve, não pode, é pecado comer, é pecado sorrir, é pecado dar risada, é pecado se divertir. Eu estou trazendo essa coisa do pecado porque é o que comumente a gente vê, né? Uhum, Tantos uhum, pequenos pecados que a gente comete quando a gente não se permite, porque essa história do prazer, desde o início aqui, vem de um lugar de permissão, mas é um permitir atento. Por quê? Porque a gente vai chegar num lugar de olha, se eu estiver agradecendo uma comida, como a gente já falou, o estado de agradecimento, ele é extremamente prazeroso. Ele é extremamente prazeroso. O corpo não aguenta e a gente chora. A gente, quando você está num estado de agradecimento profundo, a sensação ela é de plenitude, ela é prazerosa. Se a gente for falar para outros prazeres, prazer da carne, o prazer de se alimentar, o prazer de se divertir, é um estado de contentamento. Esse prazer, ele é temporário, porque ele não é aquilo, a gente transita, a gente vai e volta, uhum. Sim. mas o se permitir, né? Quantas vezes, né? Não acontece assim de você estar chegando num estado de prazer, sabe? Um lugar que te vibra, uma sensação, aquela emoção te toma e a gente tenta controlar, porque existe uma não permissão para acessar esse estado emocional que é mais elevado, mas não é aquilo, é algo além daquilo. Aí a gente reprime, reprime, reprime Pelo julgamento. pelo julgamento, porque isso pode, isso não pode, isso é certo, isso é errado, isso é pecado, isso não é pecado, né? E aí eu queria chamar atenção, porque assim, aqui nesta vida terrena, nós estamos num corpo, e o corpo conhece a herança. O corpo sabe qual é o direito legítimo e não aceita ser enganado. Aí, esse não aceita ser enganado vai vir numa outra cobrança, vai vir em questões psicossomáticas, né? Vai vir numa repressão. Quantas vezes a gente não travou uma emoção, por exemplo, e aí mais tarde teve uma dor de cabeça? Quantas vezes a Nossa, gente travou uma fala que era uma vontade de se expressar, que traria prazer
expressão, de se posicionar, de se colocar na vida, e aí vem uma, sei lá, uma dor na garganta, uma tosse, alguma coisa. Uhum. Quantas vezes você deixou de caminhar e aí vem, né? Fica aí, então, com a perna machucada, com alguma questão. Então, assim, percebe que esse prazer, ele é muito amplo. O Sim. prazer aqui, para mim, está no prazer de viver, de tomar a vida como ela se apresenta, de permitir ser tomado por essas emoções, pelo contentamento, pelo fluir na vida, né? E o corpo sabe e não aceita ser enganado. Então, ou a gente vai ser tomado de assalto por o que a gente na psicologia indiana chama de complexo, alguns podem chamar até de espírito. Nossa, quando eu vi, me deu 5 minutos, perdi. É. Quando eu vi, eu fiz. Sim. Por quê? Porque Quando reprimiu foi tanto, ver, já estava lá. quando viu, perdeu, né? E o corpo é a harpa da alma. É a harpa. Cabe a vocês, vocês quem? Vocês ego, produzir uma boa música, né? Cabe a vocês produzir uma música doce a partir dele ou ruídos confusos. É o ego que vai escolher o que que vai fazer com essa harpa. A harpa vibra, a harpa tá lá. Eu vou permitir tocar ou eu vou fazer barulho? Sim, Olha, exatamente. agora, né? Como distinguir? Como distinguir o que é bom no prazer e o que é mal? Dá para distinguir? Olha, não tem almoço de graça. Tudo quanto é texto que a gente lê aqui nesse negócio tem que trabalhar, Sim, tem que refletir, tem que pensar, tem que se observar e conectar. principalmente desconstruir, né? Sim, Pensamentos, crenças que a gente já tinha até então. é. É esse lugar do não saber em meio a tanta informação, né, que hoje são variadas de todos os aspectos, de bombardeio de informação, e, enfim. E às vezes se deixar nesse lugar do não saber é se esvaziar mesmo, para deixar ser preenchido por outro, esvaziar as xícaras, né, literalmente, para recepcionar um outro sabor, né, degustar um outro líquido, vamos dizer assim, uma outra bebida de um outro contexto, porque o conhecimento ele está ao alcance de todos hoje, mas o que toca a alma, né, é o estar nesse não saber para que a alma seja acessada e isso nos toque de alguma maneira, né? E quando ele chega aqui nessa parte do jardim, é, Uhum, flor também tem espinhos, né? Abelha também tem ferrão, tá tudo lá. Mas aqui o prazer, ele está na troca de quem fornece com a troca de quem recebe. uhum, Vão até seus campos e seus jardins e aprenderão que o prazer da abelha é recolher o mel da flor, mas também é o prazer da flor fornecer seu mel à abelha, porque para a abelha a flor é fonte de vida, e para a flor, a abelha é um mensageiro do amor, e para ambos, abelha e flor, o dar e o receber, prazer, é uma necessidade e um êxtase. Povo de Orfalese, sejam em seus prazeres como as flores e as abelhas. sim. É nessa troca que a vida segue, E né? é nessa troca que o prazer ele é genuíno, Sim. porque não é só um tomar, né? E isso remete até, me veio lendo aqui, relações abusivas, né? Ou seja, que ultrapassam limites, às vezes só um fica no prazer ali de ser atendido de alguma maneira.
E aqui é a troca para ambos. Abelha e flor, o dar e receber prazer é uma necessidade e um êxtase. Sim, é nessa troca que a vida segue, Dar e receber. é no dar e tomar, né? Quem, com a dica de filme, quem já assistiu aquele filme Bi, Abelha, né? Eu não assisti. Nossa, é velhinho, mas é tão bom. É, E, enfim, tem uma revolução lá das abelhas que elas se sentem vitimadas porque o Sting usa o nome de Sting, que é o ferrão. O outro faz a produção do mel, e aí eles querem proibir, né? As abelhas querem proibir os humanos essa exploração do mundo animal, das abelhas. É um ativismo nesse sentido. uhum, É muito, muito curioso, até falando agora, até em outros aspectos também. É, no quanto elas estão exigindo os direitos delas, e elas ganham a causa, né? No juiz lá, o juiz dá a causa ganha para as abelhas, os humanos ficam proibidos de consumir o mel da abelha. E aí a vida começa a se extinguir, que as abelhas não precisam mais fazer a polinização, não precisa mais fazer produção de mel, né? E aí a gente percebe o ecossistema, né, perdendo a sua função nessa troca como um todo e como um nossa, todo mesmo, porque a gente está falando das flores, né, dos parques serem mais verdes, de uma série de coisas que vai acontecendo só pelo fato desse bichinho tão pequenininho não ocupar mais o lugar dele, que é de produzir mel, né? Então é bem curioso esse olhar crítico. O filme é bem antigo, então, assim, uhum, acho que não tem tantas as questões de polarização e questões ativistas que a gente tem hoje, mas cabe até olhar para essa ótica também, de qual é o nosso lugar, né? Como é que a gente pode ocupar um espaço de servir do nosso lugar e que é um servir, uhum, não é um abuso. sim, sim. E que hora que está sendo abusado que eu preciso não, né? Que eu preciso sim levantar a mão e falar, não, chega, É só até aqui. é só até aqui, exato. E assim a vida segue, né? De novo, sejamos que a gente possa levar uma vida prazerosa, mas uma vida prazerosa no sentido de se permitir. Eu acho que a questão do prazer aqui está muito relacionada com essa permissão de tomar a vida, né? Então, assim, que a gente questione as nossas crenças, as nossas lealdades. E por que que a gente não se permite? Pois é, abrir esses espaços do receber de uma maneira consciente também, e algumas criações, né, eu me incluo um pouco muito nisso também, aprender a sempre fazer pelo outro, né, sempre o servir, sempre o receber, aí de novo aqueles exemplos clássicos, né, colocar a melhor louça para o outro, o melhor lençol para o outro, sempre isso. Então, como eu me abro para receber elogios, receber presentes, receber gentilezas também? Como eu abro espaços de receber? Porque o maior ensinamento é sempre o fazer. E como é também ficar nesse lugar de receber e ponto. Recebe um elogio e ponto. Recebe um presente, claro, o impulso da retribuição, né, da reciprocidade, ele também é algo genuíno, mas experimenta só tocar e se receber, se abrir para as gentilezas da vida, de uma maneira mais consciente também. Também é um exercício e que às vezes é um desafio que nem se dá conta, como Hum, é o desconforto de receber. E o sim, desconforto de receber também entra nesse lugar da permissão do próprio prazer, sentir prazer em receber também. E é. aí continuar com o dar também de um outro lado. Esse ponto que você trouxe, ele é interessante porque isso aí pode ser uma ponte para o remorso, né?
ou porque não recebeu o suficiente, ou porque não agradeceu o suficiente, ou porque não fez o suficiente, É, exato. porque fez. Então, gente, não vamos esperar chegar ao fim da linha para. É o receba, receba. E é curioso que me veio agora uma lembrança de agora eu não vou saber aonde que eu vi isso, mas de um texto do Jung a respeito da depressão, não depressão com esse conhecimento que a gente tem hoje, obviamente, mas enfim. Mas tinha alguma coisa em torno de ser uma vida não vivida, Nossa, né? muito. Então, assim, poxa, tem tantas coisas que eu gostaria de fazer, eu gostaria de realizar, eu gostaria de me permitir, e eu não me permito, né? Então, vamos pensar nesse prazer como sendo algo que eu gostaria de me permitir e que eu não me permito. E que, como a gente viu aqui, o corpo não aceita ser enganado. Ele sabe. Então, isso vai, a vida cobra, né? Oh, imagina Não você tá chegando chega. lá. A conta, Chegou o fim. Chegou o fim. Chegou a hora da conta, né? Tá eu acho que a aqui. conta vem antes, viu, Mar? Vem bem antes. A conta já Mas vai vir. imagina chegando a conta da sua vida aqui e lá no final a pergunta: você se amou? Uhum. Você permitiu viver? Você esteve na vida? Você viveu? Ai, eu amo viver. Você viveu? Ai, eu amo. Você, sabe? É, tem uns amigos que eu encontro às vezes, e aí o brinde nosso é: bora viver, Bora vamos viver. viver, bora viver, gente, bora viver, Vou pegar esse Bora Viver aí e a gente encerra, então, esse episódio nesse Bora Viver, né? bora viver. Bora se observar, bora se questionar. E também vou deixar mais uma dica aqui, né? Tem um seriado na Netflix muito legal que se chama Navilera. É um desses dorama coreano. E é a história de um senhor que com 70, o sonho dele a vida inteira sempre foi dançar balé. E com 70 anos ele resolve entrar num estúdio para aprender a dançar balé. Então, assim, Ó. fica a dica, né? Que sempre há tempo. Enquanto houver vida, a louça para lavar e há tempo para Uhum. a gente desbravar a vida, né? Então, bora viver, bora realizar aquilo que nos dá prazer, aquilo que nos alimenta, nutre a alma. Temos um episódio? Opa, com prazer. Então, um beijo a todos vocês e eu espero com prazer estar com vocês na semana que vem para a gente dar sequência aqui nessa leitura. Um grande Com beijo. prazer. Beijo.